O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no cidadão quem, que começa agora. Salve, salve, simpatia! Estou aqui para mais um programa Cidadão Quem. E este eu posso garantir, antes mesmo de começar, que será um programa memorável. Mais uma vez gravando aqui na Ernesto Bittencourt, Galeria de Arte, Rua das Vassouras, Centro Histórico de Salvador, convidando já todo mundo a fazer uma visita. E eu disse memorável porque nós vamos falar com uma pessoa que vem ajudando as outras pessoas a conservar, compreender, potencializar as suas memórias, as suas cabeças, as suas lembranças, a sua saúde mental, para usar uma expressão muito em voga. Doutor Antônio Andrade Filho, doutor Andrade, neurologista, grande figura, autor de diversos livros. Seja bem-vindo, vamos conversar. Tudo bem? Tudo bom. Primeiro, doutor, eu queria começar pelo começo mesmo. Você é de uma família de médicos? Porque é muito comum que médicos sejam filhos de médicos, no seu caso é assim? Ou como é que o senhor chegou para a medicina? Não, eu tive tios, né? Na verdade, tinha muito agrônomo, advogado e alguns médicos, mas não tanto, assim, tinha uns 5 ou 6 médicos. Para a época, representava muito. E aí, no início, a minha coisa era ligada mais um pouco para a arte. Depois eu saí do interior, né? Como nasci nas margens do Rio das Contas, lá em Ubaitaba, que faz a divisa com Aurélio Leal, e me dirigi para Salvador, né? E aqui em Salvador, vim primeiramente para um colégio particular, que era um colégio, era ali no Canela, eram os maristas. Uhum. Depois eu conheci a turma do Central, e aí eu me mudei. 2, 3 meses depois eu estava dentro da turma do Central. E aí a coisa fluiu porque mudou-se tudo, né? Diretório acadêmico. Naquela época que a gente tinha, hoje eles não sabem o que é isso, né? A gente ia para a rua, de gude na mão, para poder a cavalaria não nos alcançar. Veja que coisa. E ainda tinha o bondinho que saía da Piedade lá para o fim de Nazaré. Outra cidade, né? Outra cidade. A gente pegava a Piedade, descia ali no Colégio Central da Bahia, e ali estava todo mundo reunido, né? E aí consegui fazer o curso, que naquela época era científico, já tinha terminado o curso ginasial no interior, uhum. E rodando, e aí fui caminhando e caminhando, fiz o vestibular, passei logo, dei sorte, né? Porque tudo tem sorte na vida. A primeira opção já foi medicina mesmo? A primeira opção foi medicina e veterinária. Que a gente veio no interior, vem muito cheio de agronomia, veterinária, essa coisa toda, né? Hoje não, hoje você tem uma visão maior. Mas naquela época a gente tinha aqui umas coisas muito básicas, assim, né? Diretiva, e sofrer influência. Como tenho ainda vivo, ele hoje está em Aracaju, que era um primo meu, e que me aconselhava muito, assim, né? Inclusive, e tinha uma coisa da religiosidade também, né? Que nossa família teve 5 padres. E dessa região, que uma parte do interior da Bahia e outra parte de Aracaju e aqueles interiores ali, Sergipe, né? Então a gente ficou nesse meio aí, mas virei do diretório acadêmico e aí a coisa mudou de ares, né? Você muda. Em 3, 6 meses eu era outra pessoa já. Agora, o senhor falou que a sua primeira vocação assim era artística? Era artística. Que tipo de arte o senhor praticava? Que é inspirado desde a infância, nós tínhamos a igreja, que eu era coroinha de igreja, e lá tinha um mestre Júlio, que até hoje tem um bisavô, um bisneto, né? Um bisneto que mora aqui na Cidade Baixa, que apareceu há uns 2 anos atrás. E ele nos ensinava a tocar instrumento, trompete, violeixo. Eu era craque no violeixo e esqueci. Ah, não, hoje não é mais craque, né? E aí, resultado, vim
Ainda frequentei um pouco a escola de belas artes e tal. Tentei entrar por esse lado também, porque a medicina ficou, quer dizer, a gente fez o vestibular e aquela coisa. E eu passei em duas faculdades, em uma da federal eu fiquei em veterinária. Como a gente estava metido com a política, o que é que a gente fazia? Durante o primeiro ano, para pegar a boca do almoço e janta lá da Vitória, do restaurante universitário, eu matriculei, ainda cheguei a estudar 1 ano e meio de veterinária, estudando medicina também. Depois eu desisti da veterinária e fiquei só na medicina. E já a neurologia estava no seu horizonte ou começou de outra forma? Não, aí você tem umas coisas interessantes, né? Como eu gostava de ler, nós tínhamos esse hábito de leitura, né? Porque eu estudei, eu tenho uma coisa interessante na minha formação no interior, que como a família era muito religiosa, e minha mãe puxava sempre para a igreja e tal, eu cheguei a estudar 1 ano e meio no seminário em Ilhéus, com a vocação já querendo me empurrar para ser padre, né? Para ser a ordenação. Mas um dia meu pai chegou lá e disse, vamos acabar com essa festa, viu? Ah, foi? Meu pai era um homem decidido, um homem que tinha outra visão. E aí eu disse para ele, acabar essa festa o quê, rapaz? Ele fez, não vai ficar mais aqui não, rapaz, você tem que trabalhar, tem que ser o médico, tem que ser isso, tem que ser o arquiteto, tem que ser isso, blá, blá, blá. E veio conversando no Jeep, que é aquele Jeep Land Rover de 4 portas, de Ilhéus, passando por Uruçuca, por aquela região toda ali, que ali era a região, chovia muito, a região do cacau, aquela coisa, muito atoleiro, era uma coisa meia, entendeu? E a gente tinha uma proximidade muito grande, a gente tinha um aspecto, tinha uma influência grande do nosso grande escritor. E Jorge Amado? Jorge Amado, sim. Jorge Amado, a viúva de aquele outro amigo dele, poeta, que escreviam junto, hoje é minha paciente, com 90 e poucos anos, entendeu? Então você vê que tudo isso tinha uma influência grande. O meio era um meio que passava sempre, né? Você tinha aquela oportunidade que Ilhéus era um polo, né? Ilhéus era um polo de teatro, de movimento, tinha uma ligação muito grande pelo Rio de Janeiro. E aí a gente ficava, tanto assim que quando a gente era adolescente, eu não vim conhecer a capital de Salvador muito mais tarde. O primeiro lugar que eu conheci foi o Rio de Janeiro. E aí a gente ia com facilidade, né? Para lá que tinha outra coisa, e a gente tinha essa formação. É diferente de hoje, né? Hoje todo mundo quer vir para a Bahia. Agora, chegando na neurologia especificamente, assim, hoje tem quase um surto assim de doença de Alzheimer e tudo mais, talvez porque as pessoas também estão envelhecendo mais, né? Também tem a ver com melhorar a qualidade de vida. Exato. Apesar tem um avanço, apesar dos pesares, as pessoas hoje vivem diferente. Vivem mais, e aí aparecem também mais doenças ligadas à velhice. A longevidade lhe dá isso. E hoje, se você olhar o mundo, qual é a preocupação do mundo? É estabilizar a saúde para enfrentar as doenças. E se você vê o seguinte, hoje você tem doenças, que o camarada vai dizer assim, aí um dia desse eu estava conversando com um recém-formado e ele disse assim, mas esse daqui uns dias está todo mundo sem saber realmente o que é, daqui a pouco estou entrando no computador, estou entrando no smartphone, eu digo, não é isso não. Eu digo, e a doença, como é o nome dessa doença que vocês... Ele não sabia. É uma situação que você passa a ter uma dificuldade de conviver com esse ambiente, hoje, da informática de um modo geral. Hoje você sabe que essa luz, a luz azul, é um grande causador de doença. É? Deve ser por isso que eu estou assim. Então, a utilização... E aí surgiu, isso é uma coisa muito boa para a gente dar esse pulo grande, surgiu aí, a gente vai, termina, se forma e tudo isso. A neurologia começou muito antes, porque depois que eu cursei a disciplina de neuroanatomia, eu disse, é aqui que eu vou me arrumar. Porque o professor era o querido e saudoso Johnny Seabra, que era filho do governador J.J. Seabra, foi meu querido professor e amigo, e ele disse para mim
eu digo, eu queria ser monitor dessa cadeira, né? Porque quando você queria aprender mais, fazer a reciclagem, naquela época a gente fazia a monitoria, como existe hoje, o interesse. E lá eu fiquei, aprendi a dissecar aquelas coisas todas, tanto assim que hoje, na minha formação, que eu fiz um concurso no Rio de Janeiro, quando eu fui, o cara perguntou para mim, o meu examinador perguntou, por que você desenha tudo assim e fala com tranquilidade? Eu digo, porque eu aprendi isso dissecando. Aí ele olhou para mim e disse, não, pode até parar, pare aqui e fique lá. Aí eu já sabia que eu estava aprovado, porque ninguém fazia aquilo. E naquela época, você, além de escrever, você tinha que dar aula. E a gente estava bem treinado na época. E também a política me ensinou muita coisa, que eu não era uma figura de muita facilidade, né? Agora, você falou da luz azul, que traz... Que tipo de doença pode causar? Você hoje tem que, depois dos trabalhos na França, chamando a atenção, você tem um dado interessante, que é a luminosidade no escuro. Aqui é um recado para aqueles que vão nos ver e ouvir, que quando você está no smartphone, no telefone, no escuro, isso é o maior perigo. Por quê? Porque sua retina, quando você está no claro, aqui como nós estamos, você tem uma vasoconstricção, ou seja, sua pupila diminui o flash luminoso para a atividade cerebral. Quando você está no escuro, há como se fosse uma dilatação da pupila e você entra isso. Então, quando você está no escuro ligado com isso, você há uma produção, quer dizer, você pode ter desde a cegueira súbita até com a continuação da frequência, você pode ter alterações visuais. E se você chegar na escola, isso é como o sono. Depois nós vamos chegar aí, isso é como se fosse o sono. Você hoje, nas cidades de um modo geral, você olha e vê, olhe um grupo de apartamentos, de prédios de apartamentos. Aí você vê luz acesa, luzes apagadas, e aí você pode dizer, essa cidade aqui tem um terceiro turno. Por que você sabe isso? Quer dizer, isso é uma coisa tão simples, e você sabe que do ponto de vista da economia, você precisa produzir mais eletricidade. Daí a grande importância dos políticos hoje ter essa visão. A gente era preparado para ter tudo isso, entendeu? Você tem, então, você olha para a cidade, você vê, de acordo com a luz, os pontos de apartamentos ali aceso, até 11 horas, 12 horas. Para você, por exemplo, ver isso, 1h da manhã, o pessoal está trabalhando. Porque não está só vendo televisão, não. Tem um trabalho desse feito no norte da Europa, principalmente, e nos Estados Unidos, foi em vários países, que demonstrou o seguinte, o terceiro turno existe. E aí você tem que mexer com toda uma política para você dar melhor aporte da energia. E aí você vai dar alimentação, dos bares de um modo geral. Tudo isso é o que faz parte hoje da economia. Então, esse é um dado importantíssimo que as pessoas não sabem. Então, você pensa que muitas vezes você está com uma coisa que parece ser simples. Você diz, um smartphone desses aqui, faz ali, mas vai se habituando, vai se habituando, vai se habituando. E deve ter o quê? Foi na pandemia, logo no início de 2001, 2002, por aí. Um francês fez um estudo maravilhoso que ele mapeou nas escolas da França a permanência no smart, na tela. E aí ele viu o seguinte, que crianças a partir de 2, 3 anos de idade até 5 anos, ela ocupava mais de 3 horas diárias de intervalo. Porque lá você sabe que é um mundo da solidão, o indivíduo vive só. Você sabe que a grande maioria, você vê, olha aquela França, que é no centro daquele mundo todo de Paris, você não vê prédio, né? Você vê aquela coisa, construção antigas, de 4 andares, geralmente aquele chariot, que é o elevador, né? E usando aí muita escada. E os indivíduos vivem ali, entendeu? E o que é que essa exposição aos smartphones, do ponto de vista da neurologia, pode acarretar para
saúde mental, para memória? Sim, você pode, com isso, você perde a visão, você vai perdendo lentamente a acuidade visual. E tem uma série de alterações que pode levar a isso. Vai desde a coisa mais simples, você vai ter que usar óculos, vai ter que recuperar determinadas doenças, vai ficar com a imunidade mais baixa, tudo isso. E tem um dado pior, você ir para a cegueira, que é um dado muito interessante você ver isso aí. Hoje o mundo, você tem essa coisa. Hoje, você vê, teve a liberdade de você. Quando ele chegou aos 16 anos de idade, dos 8 aos 16 anos, você utiliza no dia, no mínimo, 6 horas no smart. E hoje, determinadas profissões é quase full time. Uhum. Todo mundo hoje vai para você com uma coisa e já... Da pandemia para cá, houve um agravamento ou um aumento dos casos de doenças? Tudo. Da pandemia para cá, houve uma série de coisas. Nós fizemos, eu e o professor William, que a gente tem uma revista, a Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, que é a segunda revista no Brasil, e justamente o editorial saiu isso, a gente colocou essa situação. Eu discutindo com ele, a gente sempre discute na hora de fazer esses textos. Eu disse, olha, eu pesquisei na Organização Mundial de Saúde um dado interessante. De cada 6 pessoas no mundo, uma vive só. Você vê que é uma imensidão de gente. E essas pessoas que vivem só, elas não têm amparo, porque elas estão mais vulneráveis às doenças pela solidão, entendeu? Você tem uma solidão imensa e você tem as dificuldades com isso que acarreta de um modo geral. Você fica vulnerável às depressões, você deprimido, a imunidade cai, você fica mais doente, entendeu? E aparece uma coisa simples. Ora, se eu tenho um objeto que eu me comunico, dali, João, alô, como vai? Você pensa que está próximo, mas não está, está longe. Tente encontrar com o João para você ver a dificuldade. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, você liga uma televisão, hoje tem 1000 canais aí, espalhados pelo mundo afora. Eu quero ver esporte, eu quero ver o gol de fulano de tal, que foi ontem. Daqui a pouco você está todo arrumado e você não percebe a situação do tempo. Você tem que se policiar hoje para ter uma coisa do tempo. Você, para ler, principalmente, eu que gosto de... todo dia eu tenho que ler, eu tive um hábito de acordar sempre 4h30, 5 horas da manhã, todo dia, seja sábado, domingo, feriado, show ou faça sol. E aí eu leio, sento e leio, converso, discuto, vejo. Há 2 dias atrás eu acordei, não sei como, porque eu gosto de preparar meu café de manhã, sou eu mesmo que faço, entendeu? Por isso a esposa nunca se preocupa, levar roupa, minha roupa suja para a lavanderia e fazer o café, isso minha mãe ensinou a gente a fazer. Entendeu? Nada de precisar de ninguém, vocês têm que ser autônomos para fazer isso, porque o almoço e a janta você pode facilitar. Então, você tem uma coisa interessante nisso tudo, que é essa situação. Então, você tem as situações que vão gerando esta solidão. E a gente percebe muito isso quando você tem esse hábito da leitura, você acorda no outro dia todo bem. Se a vontade for que você leu hoje, isso, pronto. Falando em leitura, o senhor publicou um livro que tem uma proeza aí, Memória e Demência. Demência. Tem prefácio de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Acho que é um caso único na história da literatura mundial. Porque eu achei o seguinte, esse livro, porque fiz muito tempo do curso, então eu morei lá 12 anos no Rio de Janeiro, depois que eu me formei, fui para o Rio, passei nos concursos, aí fiquei lá. E lá eu tive a oportunidade de ir lá fazer a residência, o mestrado, o doutorado, e lá fiquei 12 anos. Então eu não pensava nunca que vinha voltar para a Bahia. E de repente eu vim passar um carnaval, e aí o pessoal disse, rapaz, vem embora para cá, rapaz, fique aqui, que não tem pouca gente naquela época, são 35 anos, há 35 anos atrás. E aí eu disse, eu vou pensar nesse caso. Mas lá eu estou enturmado, rapaz, lá já estou numa faculdade dando aula, já estou com o meu consultório, tenho minha vida e tal. Preciso andar e vir embora e tenho que terminar minha tese de doutorado.
que eu não tá ainda, só fiz os domínios conexos, falta a parte da apresentação da tese. Agora já tenho uma tese na cabeça, já sei esboço e tal. Quando eu cheguei aqui, voltei, passei uns 3 meses lá conversando. Aí tinha o meu querido e saudoso Mariano Silon, que é um neurologista da época, comigo lá no Rio. Eu disse a ele que eu queria vir para Salvador. Agora, eu viria para Salvador com uma situação importante, que era construir uma coisa pela carência que a gente tinha, que a gente via e observava das doenças neurológicas, a alta incidência que tem das doenças, e naquela época eu tinha, quer dizer, sem formação, né? Você tinha a faculdade, tinha o professor titular, os assistentes, e não tinha 20 ou 30 neurologistas para o estado todo. Então, era uma figura rara. Então, e eu disse, eu vou falar, vamos fazer uma fundação. André, deixa de loucura, rapaz, a gente vai fazer isso, ele vai. Então, nós viemos aqui para a universidade, a gente já veio já com o endereço pronto, e naquela época, e aí eu fiz uma fundação de neurologia que hoje tem seus 34 anos, passando por seus altos e baixos depois dessa pandemia, mas está resistindo aí a força da boa vontade, dessa coisa toda, da coisa segura. Estamos aqui conversando com o Dr. Antônio Andrade Filho e vamos para um breve intervalo. No próximo bloco ele vai dizer por que Caetano Veloso e Gilberto Gil fizeram prefácio do seu livro Memória e Demência. Será que os dois compositores também entendem de neurologia ou há outras razões envolvidas? Fique aí com a gente e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta, Cidadão Quem, Dr. Antônio Andrade Filho. Lembrando que não só este, como todos os outros programas da nossa TV Câmara Salvador, você pode assistir a qualquer momento, acessando o QR Code que está aparecendo em algum ponto dessa tela. Você pode usar o seu smartphone para essa boa tarefa de acompanhar nossa programação. E doutor Andrade ficou de contar mais um pouco de como é que foi essa história de Caetano e Gil. Eles falaram sobre neurologia, eles entendem do assunto, doutor? Sim, porque, na verdade, primeiro a gente vai começar pela ideia do... Tá. Então, naquela época, eu tinha publicado já 3 livros com os colegas. Nós tínhamos publicado Neurogeriatria, que era um livro da Revinte, já estruturado aí, chegou a vendeu muitos volumes, então... E depois nós publicamos outras, Emergências em Neurologia e Neurocirurgia, e depois outro de vascular, e aí ficou. E aí os colegas, todos os dias as livrarias ficavam em cima. Andrade, vamos produzir, veja o que é que tem de bom para a gente produzir outra coisa. Aí quando a gente estava produzindo um livro, eu dei uma ideia, eu digo, vamos fazer um livro, a neurologia e a genética, ou a neurologia e o pós-parto, as doenças que pode ser. Então, o que é que acontece? Na época, isso não se tinha muito na literatura. Isso eu estou falando para vocês aí que estão me vendo, isso há uns 27, 30 anos atrás. E aí, resultado. Eu digo, vamos popularizar esse negócio. Um dia eu vinha de uma viagem que eu fui lá, que a gente sempre, naquela época, era mais fácil ir para Paris do que ir para o Rio de Janeiro. Eu digo, olha, eu vou passar 1 mês ou 2, que sempre eu fui várias vezes lá nos serviços, e sempre eu ficava nos serviços todos. E aí, o que é que acontece? Eu voltei com essa ideia na cabeça, já tinha a fundação, já tinha tudo. E aí eu disse para ele, eu digo, olha, vamos popularizar esse conhecimento, porque esse conhecimento de sala de aula, esse negócio já está me enchendo a mamadeira, com essa cientificidade toda. Vamos botar para o povo merece alguma coisa. Aí fui lá para cá, então estou no Rio de Janeiro lá com aquela turma, sentado. Eu disse, Andrade, por que você não faz? Um colega meu amigo do coração, disse para mim, Andrade, faça isso, que você tem essa facilidade de fazer, escrever, de ver. Então vamos. Eu aí disse, então eu vou fazer um livro sobre demência popularizando o conhecimento.
Começou assim. Aí, em menos de um ano, eu fiz a Cartilha da Memória, que você não conhece esse, porque esse esgotou. Quer dizer, eu sou best-seller de mim mesmo, porque eu consegui vender na Bahia 5.000 livros, a Cartilha da Memória, que é um livro verdinho, pequenininho, de 50 e poucas páginas, que mostrava como era o cérebro e como esse cérebro, sã, sadio, ele adoecia. Não alinha mais naquela coisa de doença de Alzheimer, de demência vascular, pós-traumática. E eu digo, vou fazer. Aí eu fui dando para os professores do Rio, pessoal lá, ler, disse, Andrade, isso é uma cartilha. Mesmo assim, uns gostavam, outros não gostavam. Eu aí peguei esse material todo, dei a um jornalista, e ele disse assim, Andrade, vou mudar aqui um bocado de termo aqui. Eu digo, bote isso popular, rapaz, porque eu estou achando essas palavras. Tinha dia que eu digo, rapaz, você derrubou tudo que eu fiz aqui. Ele disse, procure no dicionário o que o povo fala, ou vá para a rua. Mesmo assim, era uma figura muito legal. E aí, ele, já falecido, meu querido amigo, e aí eu peguei e fiz esse livro. Saiu, foi um sucesso, vendeu, e eu estou esse tempo todo para republicar isso, mas agora com outra roupagem. Que agora eu quero botar a Cartilha da Memória na era da cannabis medicinal. E essa história da cannabis medicinal? Deixa eu dizer a pergunta. Então, esse livro vendeu. Eu aí, 2 anos depois, eu fui para o Rio novamente. Aí disse, você está devendo o livro de memória. Eu aí sentei e disse, agora eu vou fazer esse negócio. E fiz Demência e Memória, que é um livro que eu produzi. Eu publiquei 3.500 volumes. Eu mesmo paguei a minha edição, porque as livrarias, impressoras, essas coisas todas que existem aí no mundo do livro, cobrando muito caro e tal. No meu lançamento que eu fiz lá na BM, eu cheguei a vender 472 livros no dia do autógrafo. Aí eu digo, esse negócio está pegando. E foi uma coisa boa, que até hoje eu ainda tenho ainda uns 500 e pouco, entendeu? E Caetano e Gil, que o senhor ainda não falou. Aí, sim, Caetano e Gil surgiu daí agora. Aí eu disse assim, mas vem cá, tinha essa amizade que eu tinha com o negócio da música, eu gostava de show, de dança, da noite. E aí, o que é que eu disse a ele? E conheci a figura do Badá Geraldo. Né? E ele disse para mim, que se aproximou e tinha aquela coisa de Santa Amaro, das festas e tal, e a gente sempre conversava com o Gil, com o Caetano, mais com o Caetano. E eles ouviam, olhavam aquilo. Não deu. Quando foi um dia, o Badá disse para mim, não, André, você está vendo? Aí eu olhei, ele olhou assim, viu, e disse, rapaz, eu vou levar esse negócio. Eu pergunte se eles querem. Pergunte lá. Eu não levei muita fé. Que fosse acontecer. Que fosse acontecer. Mas não é que foi acontecer que eles tomaram gosto. E aí fizeram, realmente. Né? Fizeram e eu senti muito honrado. Eu disse, então, fiz, o livro foi publicado e entreguei vários, sempre entreguei na época. Eu, Dona Canoa, ainda era viva, que era minha querida amiga. E aí, dei a ela, lia, disse, leia isso para mim e me traduza tudo. Entendeu? Porque ela tinha aquela coisa. Então, isso são coisas que surgiu assim, entendeu? Agora, falando dessa história que o senhor já citou aí da medicina canábica, digamos assim. Canabidiol, cannabis. Como é que está isso hoje no Brasil? Olha, isso, eu tenho uma coisa, reverendar não é complexo de Édipo, mas se for, tudo bem que a psicanálise está aí para curar. Quem tem seus complexos de Édipo, né? Elétrica, etc. Então, o que é que acontece? Minha mãe era uma pessoa que era naturalista, entendeu? E eu tive uma primeira faculdade que foi, ela me deu de presente um livro que ela comprou em Itabuna, Ilhéus, não sei de onde foi, por ali. Quando ela ia lá para as viagens, saía de Ubaitaba, ia para lá, me trouxe aquele livro As Plantas Cura, de 1942, um livro verde que eu guardo com o maior carinho até hoje. E aí eu estudava aquilo, estudava as plantas, digamos, quando eu voltava, na época da medicina, para o interior, em vez de estar dando esses medicamentos aí, eu receitava as plantas, eu receitava os chás. Você chegava com mal-estar, eu já lhe dava um chá disso, com isso, aquilo, outro, para você dormir isso, para você sentir uma dor, você vai fazer isso e tal. E fui
lendo. Então chegou ao ponto de, eu li aquele livro, conheço o livro todo, está todo marcadinho lá, mas eu tenho o maior ciúme dele. Então, na verdade, e eu procurava, toda vez que eu ia para como é que se diz, para os cursos de neurologia pelo mundo afora, pelo onde eu andava, que eu viajava muito nessa época, eu sempre fazia um curso de terpenos, coisas assim. O cannabis foi mais diferente, um pouco foi uma coisa mais heavy metal. E aí com isso eu tornei essa consciência de saber que hoje você tem um manjericão, que tem uma das plantas, da parte de ervas, que tem o maior índice de CDB. E você sabe que a fruta que tem mais CDB é a manga. Só que a natureza... A manga tem CDB? Tem canabidiol? Tem canabidiol. Aí deve ser por isso que Quando os você maconheiros abre... chamam a maconha de manga rosa. Manga rosa. Vê que o Você maconheiro sabe corta a das coisas manga já. e ela, quando você vê aquele sabor maravilhoso, aquilo é da... Você tá ficando, tá alombrado. Agora tem uma coisa tão importante que até hoje já se levaram, fizeram estudo. Se você pega uma manga verde madura, você abriu ela oxida e você perde tem que ser na hora. Na hora você abriu aquilo, comeu. Eu quero duvidar de você, quem chupar uma manguinha ou comer um pedaço de uma manga, ele quer o segundo pedaço. É viciante. Viciante. Então você tem uma coisa gostosa como isso. E o manjericão, ele tem 70 espécies de manjericão. E aí o que acontece? Você vai trabalhar com tudo isso, e aí eu caio numa coisa. Eu ia para um congresso mundial, né, repensando a neuropsiquiatria. Isso faz mais ou menos uns 15 anos atrás. Que na época que a psiquiatria só tinha o Aldol e medicações pesadas, benzodiazepina, lanças. Então, na verdade, como eu andava muito dessas viagens, eu estou lá sentado, lá no Palais de Congrès de Paris. Quando me vem uma figura, eu olhei assim, fiquei ouvindo aquela conferência, era um psicanalista. Saí dali andando assim, olhei, quando eu cheguei estava lendo um negócio de ervas. Aí estava uma figura meio Rastafari, que era da Jamaica. E com um negócio do ditado lá que tinha com conferência no Hospital Marmottan, que era o hospital de doentes mentais, um dos hospitais de doentes mentais de Paris, da casa de Paris. Eu aí olhei aquilo interessante, peguei os dois negócios, li e disse, eu vou lá amanhã. Filei a tarde do congresso e fui lá. Assisti às conferências. Quando cheguei lá, era a turma da Jamaica. E uma turma de índio, tinha tudo lá dentro. Tinha o pessoal da Índia. Eu digo, que maravilha isso aqui. E aí eu fiquei ali, passei a tarde, só saí lá 10 horas da noite. E o pessoal fumando um baseado seguro. E aí falando que essa daqui é de âmbar, essa daqui é não sei o quê, essa daqui é aquilo, outro. Não. E eu interessado, mas eu como todo novel, né? Novo na área, eu digo, rapaz, que coisa interessante. Eu aí fui, no outro dia... E o senhor deu um tapinha também lá? Dei, não tinha, eu fumava um cigarro, não senti. Nem bateu Nem bati um lombra, como eles chamavam, né? E aí, saí, e no outro dia eu estava na Biblioteca Nacional de Paris, que é aquela coisa lindíssima. E aí, quando eu entrei procurando assim, e um colega que estava comigo dizia para mim que ele é cartunista. E aí, resultado, aquele Juarez que aparecia no Fantástico, não sei, ele deve saber, se lembra que fazia aquele desenho? Pois é, a gente encontrou com aquela figura lá. E ele disse assim, eu estou interessado nisso também. Aí, eu disse, porque lá são 4 livros, né? Da ponta, a biblioteca tem esse formato arquitetônico lindo, e no segundo andar, descendo, estava lá plantas e não sei o que lá, ilícitas, em francês. Eu digo, meu Deus do céu, vai esse lugar aqui. E a gente meio como que matuto, assim, olhando as coisas, assim, novo, né? Não tinha nada assim de... Chega lá, eu procurei a bibliotecária e disseram que eu queria um estudo sobre... Não, mas o senhor é da polícia, o senhor procurando uma série de indagação, eu fiz o meu cartão lá e tal, blá, blá, blá.
paguei o que ela queria, porque valia uns $10 na época, para ela me dar uma xerox, que eu guardo até hoje, eu tenho isso lá. E aí, eu comecei a estudar. E aí eu disse para ele, né? Aí eu chamei uma figura que depois eu soube lá, que ele tinha falecido, depois esteve aqui, e a gente ficou nesse... Mas eu digo, rapaz, o que é que vai dar? Ele disse, não. E comecei a estudar. Comecei a ler, estudar. Visitei a casa da cannabis, lá do canabismo de Paris, aquelas onde se reunia Baudelaire, essa galera toda, entendeu? Eu disse, rapaz, esse negócio aqui tem futuro. E entrei, toda vez que eu ia para lá, eu fazia um curso, eu procurava saber se a turma no Marmotante tinha uma coisa, e aí a coisa da cannabis foi virando medicinal. A tecnologia apareceu, e aí se viu que a planta da cannabis, que é uma coisa colocada pelos deuses, né, tem 545 substâncias, e tem, da parte medicinal, você tem, até então, tem 120 fitocannabinoides, que são os terpenos, tudo que você imaginar tem ali. E o restante é fungo, bactéria, metal pesado. E essas substâncias medicinais, elas podem ser aplicadas em que tratamento de que tipo de doença? Epilepsia, esclerose hoje múltipla? você tem, hoje tem uma coisa interessante. O canabidiol, vamos chamar assim, da medicina canábica, ela tem a capacidade de tratar uma infinidade de doenças. Sempre eu digo para os pacientes, do fio do cabelo à ponta do dedo grande do pé. Por quê? Você tem ali dentro substâncias que são o THC, o CDB, o CBN, tudo, uma série delas que aqui é uma coisa bem mais de aula. E o que é que nós vamos ter em mente disso tudo? É que, de repente, tudo você sabe como é, né? Aí existe o lado bom e o lado ruim. Uhum. A opressão, porque, não, o maconheiro, o termo era isso, o maconheiro fica aí feito um zumbi, não tem nada disso. Porque a maconha abre para outras drogas, quer dizer, uma coisa bem chula. Então, na verdade, não era isso, quer dizer, a ignorância do homem que não sabia ainda o que era que tinha. Mas serve para tratar quais doenças? Não, hoje você tem, como analgésico, não existe um analgésico que controle a paliação. Como anticonvulsivante, você controla mais, os medicamentos, de um modo geral, controlam em torno de 75%, o cannabis passa quase, vai para 90%. Das epilepsias, de difícil controle. Isso é científico. O maior anti-inflamatório que existe no mundo, escrito até hoje, é uma substância da cannabis, que é o CBG. Então, você hoje, digamos assim, americano, você sabe que não dá prego sem estopa, né? Dentro dos Estados Unidos, porque no Brasil se usa um bocado de coisa indevidamente, no afã das coisas, mas se você vai para determinado lugar, você tem regras para fazer aquilo. Uhum. Você acha, quer dizer, hoje você tem um mundo, o Canadá não tem terra, e é o maior produtor de cannabis do mundo. E os Estados Unidos, a Califórnia, aumentou o seu PIB 4 vezes por cento. E quando Schwarzenegger, quando foi o governador, ele disse, isso apenas é uma planta. É uma folha, porque tanto barulho. São palavras dele. Uhum. Então você vê o seguinte, e hoje você tem uma coisa segura mesmo, cientificamente. Da dor. O maior remédio descrito até hoje é digamos, para a ansiedade, o cannabis. Com 3 a 5 minutos, 10 minutos, se você pode ter qualquer ansiedade, você fica seguro. Você se estrutura. Você tem a imunomodulação. Aí foi descrevendo, e graças a um brasileiro, que eu tive a honra e o prazer de estar com ele em São Paulo várias vezes, professor Carlini, que ele era professor da Escola Paulista, ele que publicou o primeiro caso experimental em animais sobre a utilização do controle das crises convulsivas.
Depois, um aluno dele que veio para cá, o Menzulan, que é um húngaro de naturalização americana, que nos Estados Unidos não proibiu ele de fazer as pesquisas, ele mudou para Israel. E ele que começou a descrever todo o sistema endocannabinoide. Então, hoje, o mundo é um mundo bilionário e digamos assim, bilionário em todas as suas formas, de controlar a dor as dores e as mazelas do ser humano. E com uma rentabilidade boa. Você vê que tem tudo isso. É tão importante que a Califórnia, só o estado da Califórnia, mantém um contrato com a Jamaica e produz toda a produção de exportação, comprando 400, em torno de 40 mil, em torno de 400 toneladas de cannabis mensal. Então, para você ver, produzir óleo para o mundo inteiro. Entendeu? A gente está numa fase, do ponto de vista clínico, nós estamos muito avançados, mas do ponto de vista da ciência pura, a gente perde porque ainda não tem os governos não entendeu ainda o que é que se vai fazer com a cannabis. Hoje, aqui, agora, eu aproveito esse espaço para dizer o seguinte: o cannabis da farmácia é uma ilusão, porque da nossa farmácia só tem CBD puro, só serve para ansiedade, quando devia botar um full espectro, que ele tem mais componente da fórmula, ou um brode, uma coisa desse tipo, são nomes ingleses que colocam nisso. Quer dizer, e tem hoje todo um estudo montado nisso. Então, hoje, como neurologista, digamos, eu tinha um reconhecimento, escrevia tudo, mas como médico prescritor de cannabis, eu hoje tenho um alcance mundial, porque hoje cheguei, digamos, eu fui a última vez, o ano retrasado, estive na Argentina e no Uruguai, e só com QR Code, eu disse, eu vou viajar com esse negócio aqui, o cara mandou dentro do envelope o tal do QR Code, eu disse, por que eu vou fazer com esse negócio aqui dentro? E aí, porque eu tinha dado aula em vários lugares e fui convidado para quase 15 mil pessoas, você chega no último Expo de São Paulo, foi 21 mil pessoas, onde você não tem congresso nenhum outro que tenha esse alcance. E a gente tem que botar na cabeça dessa turma nova, jovem, entendeu? Que isso é medicina, é uma coisa importantíssima, que depende disso, você vai ter uma economia reforçada, vai ter um ser humano mais tranquilo e vai poder trabalhar nessa área. Ora, Mike Tássio todo mundo conhece aquela figura. Sim. E Mike Tássio é um homem que tem as maiores fazendas de cannabis dos Estados Unidos, entendeu? Ele hoje é um exportador da coisa mais refinada, biologicamente aceita. Entendeu? E o Brasil vem investindo nisso a contento? Não. Está atrasado. Não, porque ainda o Brasil é cheio de regras. E a pior coisa do mundo, que eu sempre digo quando eu vou fazer uma conferência, é você julgar um ato ou uma ação e não ter conhecimento do que você está fazendo. Quer dizer, o brasileiro ainda tem que perder essa coisa. É um preconceito. Um preconceito, uma coisa que está arraigada lá dentro. E esse negócio, a gente fica se perdendo nessa coisa de cor, de não sei o quê, de sexo. Acabar com isso, bicho. Todo mundo é da mesma cor, é da mesma genética. Está aí o estudo feito agora, o EVA, na África, que terminou essa conclusão, pegou gente que nunca tinha saído de lá daquela região do norte da Sibéria, entendeu? Que se você abrir a boca e falar, ele congela a sua fala no ar. Então, e o pessoal que mora na África, todos os estados da África, você vê geneticamente, não tem. Diferente. Você é preto ou é branco na cor, porque o raio, você se expõe ao sol, a melanina volta. Se você não tem melanina, você fica branco. Então, do contrário, então a gente tem que ter essa visão de mundo. Visão de mundo é isso, entendeu? É você colocar essa coisa para o povo mesmo, para servir a população. Não sei que regime vai ser esse, entendeu? Eu, como eu era ligado mais com a social-democracia,
Na época, tive a honra e o prazer de ser amigo mesmo de Leonel de Moura Brizola, essa turma toda, no Rio de Janeiro. Queriam que eu fosse candidato, mas eu nunca quis me meter na política. Eu disse, meu negócio aqui é estudar, meu ver é esse aqui, eu gosto é disso. Entendeu? Então, a gente tem essa coisa toda, né? Como agora mesmo eu estou querendo lançar um livro aí que chama-se Os Fios de Ariadne. E esse livro eu estou com carinho, já tem uns 5 anos que eu venho trabalhando ele, e dei a um escritor. E o livro, você vê o seguinte, um livro, eu me honro muito disso, porque no livro Demência e Memória, Laurentino teve aqui e eu fui mostrar a ele que ele ficou agora está escrevendo a história do Brasil de Portugal, né? Ele foi contratado por Portugal para escrever a história do Brasil vista de Portugal para o Brasil. E eu entregando meu livro, ele disse, não, eu quero fazer assim, eu entrego um a você e você me entrega o seu. Eu gosto sempre, olho muito isso, ele é uma figura muito, um historiador brilhante, um jornalista. Quer dizer, aí eu fui conhecendo as pessoas, como eu estou conversando com você aqui, eu fui conhecendo eles todos, entendeu? E isso é uma coisa que, onde é que você conheceu esse cara? Eu estou na rua, andando, nos congressos. Então, essa coisa toda, a gente fica com essa dificuldade de ter isso. Então, eu conheci pessoas que muitas vezes eu não evito até de falar, porque ele vai dizer, ele não está dizendo isso, mas eu sei tudo sobre essa situação. Então, e a gente tem essa coisa, né? Ligado sempre ao ambiente universitário, com essa situação toda, e vim para a Bahia, me estabeleci aqui, depois que eu me aposentei, que eu já sou aposentado, né? Mas trabalha. Mas não deixo de trabalhar, porque deixar de trabalhar é uma burrice do ser humano, entendeu? Você não pode deixar de trabalhar que vai enferrujar tudo, entendeu? E está dentro do meio de uma juventude, né? Juventude, o idoso, tudo o que é que acontece no mundo, para a gente estar ligado. Doutor André, de falar em juventude e envelhecimento, voltando ao mal de Alzheimer, existem formas de prevenção ou é um sorteio? Você falou uma vez Flamengo, o Flamengo até morrer, né? Então, existe uma coisa da seguinte maneira. Hoje, com a genética, que hoje tem uma genética, a gente tem isso. E nós temos um trabalho, às 17 vai fazer 18 anos agora, que nós temos o mutirão. Esse mutirão, esse ano já vai ser no dia 19 de setembro, que é sobre doença de Alzheimer. No início a gente fazia um estudo assim, digamos assim, uma coisa mais lúdica, que era pegava o indivíduo envelhecido, fazia o mini-mental, o teste, tudo aquilo, definia de acordo com a tomografia, com a ressonância. Quer dizer, a gente não tinha um substrato. Mas de uns 5, 6 anos para cá, a gente tem, sim. A medicina evoluiu muito e, geneticamente, você tem um alelo, que é o ApoE4, e você já diz a probabilidade do indivíduo ter a doença de Alzheimer. E você já tem uma... Porque o que é a doença de Alzheimer? Você sabe que você tem as células no cérebro, é um pouco complicada, mas dá para a população, de um modo geral, ter isso, que você tem o neurônio como grande artifício e células satélites são os astrócitos, os oligodendrócitos, tudo isso não tem nome em português. Eu digo, olha, a neurologia não tem nome popular. Entendeu? Ela tem os seus nomes descritos aí. E o que é que acontece? Existe o defeito das proteínas que vão se acumulando no cérebro. E tanto assim, isso é verdade, que uma linha de raciocínio, do ponto de vista da genética, é uma coisa para você definir a probabilidade. E você tirar esse amaranhado, hoje, com os estudos modernos dos monoclonais, que são substâncias derivadas da parede, chegar à sofisticação da parede do linfócito, que é uma célula branca do ser humano, produz uma coisa que você... É como se fosse uma parquetina, você passa limpando essas placas. Mas isso, tecnicamente, você consegue fazer isso. Você já tem aparelhos de ressonância de pesquisa de 6 Tesla, 7, e você observa que melhora isso. Mas a memória não volta, não retorna. Essa grande coisa que nos diferencia de todos os seres, que é a memória.
Então, a memória e tudo isso, se você pegar desde os primários, da coisa primária lá, quando foi descrito, em 1992, por aí, 92, sobre a formação da memória, né? No Anfísia descrita isso, e aí você começa a estudar tudo isso. Então aí é a parte teórico-científica, prática, e você vai observando no ser humano. E a gente nasce, à medida que você nasce, você começa a ter a formação desse sistema e você só fica pronto aos 25 anos de idade do ponto de vista cerebral. E a partir daí você começa a perder esses neurônios, essas células, e vai envelhecendo. Então, você vai envelhecendo e vai perdendo a sua função cortical mais importante, que eu julgo, que é a memória. Então, veja que coisa importante. Quem olha assim diz que ele está poetizando. Não, não é poetizando. É porque é a maneira mais simples de você aprender. Então, você tem essa coisa, você vai... É como se fosse esvaindo. Então, a gente cria mecanismo de fortalecer a imunidade hoje, de combater a inflamação, de dar imunomodulação. E quem faz isso? Cannabis. Ah, é? Os estudos hoje mostram que através dos receptores, CB1, CB2, são coisa mais sofisticada. Então, que você vê essa coisa. O cara diz assim, não existe evidência. Eu tenho um site que é Antônio Andrade Neuro, um Instagram que hoje você tem que estar na mídia, porque senão você desaparece. Então você tem que ver o seguinte, tem lá um bocado de artigos, essa coisa toda, e não fique pensando que não tem evidência, não tem estudo científico. Tem. A Holanda estuda pesado em cima, a Alemanha, entendeu? A França um pouco. O resto dos países da Europa, tirando a Polônia e a Tchecoslováquia, está ainda tímido. Por causa da repressão, a União Soviética, a China, e o Japão cresce nisso. Os Estados Unidos muito mais e o Canadá também. E o Brasil tem focos, a gente tem focos. Então, a preocupação da gente hoje é saber que justamente a gente tem um terreno que só jogou lá as sementes. Em se plantando tudo dá. Em se plantando tudo dá. Entendeu? Assim como você bota uma sementinha de tomate, de cravo, bota tudo isso, eles saem. Então, a população tem que ter isso. Nós estamos voltando para essa coisa da medicina de uma maneira mais simples. O que a gente precisa fazer hoje? Ter maior acesso à população ter maior acesso, diminuir o preço disso. E a gente só faz isso com vontade de governo. A vontade de governo é essa. É você baratear o custo para ter acesso à população. E saber que se trata a epilepsia, as perdas de memória. Hoje a doença de Alzheimer melhora com pequenas doses de cannabis. Você melhora hoje, no mecanismo do câncer mesmo, você controla isso, bloqueando uma coisa que faz mal a todo mundo, a utilização de açúcares, derivados, essa coisa toda. Não se deve a população botar isso na cabeça. Açúcar só natural, ou seja, das plantas, uma laranja doce, uma coisa. Mas essas coisas tudo química, tirar a química da jogada. Das padarias, das farmácias, das prateleiras. Então, você tem outra coisa. Então, quando a gente chega, digamos, eu nunca pensei naquilo quando a gente foi por lá, que eu ia dar uma aula para 452 mil pessoas. É gente pra caramba. E estava do outro lado Balestrin, que é o fisiculturista, que eu tive com ele várias vezes lá em São Paulo, orientando ele na utilização do cannabis para o esporte, como se deve fazer. E isso eu fui um autodidata, na verdade, dessa escultura, e hoje eu quase que só faço medicina canábica.
Que beleza. Eu- Doutor Andrade, eu quero agradecer muito ao senhor Eu por queria esta agradecer a conversa, oportunidade. Se deixar a gente aqui, a gente esta leva aula. dias e noite. E é isso, esse foi mais um Cidadão Quem, doutor Antônio Andrade Filho, várias dicas, várias lições. Lembrando que você pode assistir não apenas esta entrevista, mas a nossa programação inteira nesse QR Code que está aparecendo em algum ponto. Eu não vou apontar qual, porque quando eu aponto para um, eles colocam do outro. Cidadão Quem de hoje se despede, mas estamos juntos na nossa TV Câmara Salvador.